Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa Escola Bíblica do Discípulo, aqui da Igreja Batista do Jardim Tarumã. E é sempre bom ter você conosco aí, matriculado, participando, assistindo a nossa aula, os nossos vídeos. A nossa proposta é sempre levar você ao conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus, de modo que isso facilite você na sua leitura devocional, no seu acompanhamento bíblico. Eu quero orar com você, pedir que Deus nos conduza nesse momento, abençoe também a sua vida aí do outro lado, onde você estiver, que Ele possa iluminar a sua mente, possa dar sempre a motivação, a sede necessária para estudar e conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. Então vamos orar. Pai do céu, estamos mais uma vez na presença do Senhor. E, ó Deus, nós pedimos que o Senhor também se faça presente na vida dos nossos irmãos que participam da Escola Bíblica do Discípulo, daqueles que vão ouvir também ainda no futuro esse vídeo. Traga luz, ó Deus, ao seu entendimento, ilumine as suas mentes para que eles compreendam sempre a Tua Palavra. Mais do que somente nesta aula, mas que na sua leitura devocional, no seu aprendizado cotidiano, o Senhor possa trazer luz, ó Deus, na mente deles para que compreendam a Tua vontade através da Tua Palavra. Que ajudem, ó Deus, que o Senhor os ajude a resolverem seus problemas, seus conflitos, assim também como os conflitos dentro das suas ações ministeriais. Nós suplicamos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não deixe de dar aí a sua curtida, é importante para nós, para que você divulgue também esse vídeo e eles possam curtir e aprender com a palavra do Senhor. Nós sabemos que tem muitos outros vídeos que você também pode acessar, pode aprender de muitas igrejas, de muitos irmãos idôneos, capazes de ministrar aí a palavra do Senhor. Mas nós temos nos disposto aqui como Igreja Batista do Jardim Tarumã, na proposta de abençoar a igreja, mas aqueles que acessam também o nosso canal, esperamos que seja bênção para a sua vida. Hoje nós seguiremos no livro de Atos, na segunda parte do livro de Atos. Na primeira parte, nós aprendemos como o Evangelho chegou aos judeus, a igreja sendo instrumento por meio da ação poderosa do Espírito Santo de Deus, a ministrar, a proclamar o Evangelho. Agora nós vamos ver a segunda parte, o Evangelho chegando aos gentios e a partir das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nós vamos então ver sobre a primeira viagem missionária de Paulo. E para a gente conversar sobre a viagem missionária de Paulo, nós vamos ter que falar sobre a sua conversão, registrada aí no capítulo 9 de Atos. Você pode abrir a sua Bíblia, acompanhar conosco algumas referências que a gente vai citando, ou seguindo a sequência do que nós vamos conversando aí na sua Bíblia. Você pode começar do capítulo 9 e você vai ver que a gente vai na sequência aí, capítulo 10, capítulo 11, daí por diante, você pode ir acompanhando as temáticas aí, as divisões na sua Bíblia, tá bom? Então, primeiro, a conversão de Saulo. Saulo recebeu o nome de seu pai Saulo, ou possivelmente que signifique aí o sentido de Saul, né? Por ser de Saul, Saulo, por ser da tribo de Benjamim, ele que nasceu na cidade de Tarso, uma cidade leal ao Império Romano, o que fazia dele um cidadão romano, e nós vamos acompanhar na história de Paulo que por vezes ele reivindica essa titulação como cidadão romano. Paulo falava diversas línguas e tornou-se um religioso fanático, né? Um fariseu fanático. Você pode encontrar isso na defesa que ele mesmo faz lá no capítulo 26 de Atos, mas você vai entender melhor essa postura dele no livro de Filipenses, uma carta que ele escreve, carta da prisão aí também, capítulo 3, verso 5 e verso 6. Lucas, que é o nosso autor de Atos, registra a sua conversão aí no capítulo 9 e
também no capítulo 26. Na primeira parte, registrada aqui, narrada por Lucas, é a versão de Lucas da sua conversão, e na segunda parte, no capítulo 26, é a narrativa do próprio apóstolo Paulo falando sobre a sua conversão. Você vai perceber que nós temos detalhes diferentes na forma como Lucas expõe aí a sua conversão no capítulo 9, e depois, quando Paulo ele mesmo fala sobre a sua conversão. Na descrição do capítulo 26, ele fala que ele recebeu a autoridade dos líderes religiosos do judaísmo para aprisionar os cristãos e para perseguir. Então, alguns detalhes são compartilhados aí de maneira diferente. No caminho, então, enquanto ele ia para Damasco buscar, perseguir, prender os cristãos, ele então tem um encontro com o Senhor Jesus e ali se dá a sua conversão. Após a sua conversão, então nós temos a estada dele num período difícil, e ele é assistido ali por Ananias. Então ele se converte no encontro que ele tem com o Senhor Jesus, chega na cidade sem visão, sem enxergar, com os olhos como que cheios de escamas. Então Deus, numa visão, Ananias pede que ele vá até a rua direita, ali ele encontraria Saulo. Ananias resiste no primeiro momento, mas Ananias se dispõe e chega lá, conversa com Saulo, ora por ele. Ali Saulo é assistido por Ananias, que ora, volta à sua visão, depois ele é batizado, e nesses primeiros momentos ele é cuidado por Ananias. Logo depois que ele se estabelece, ele inicia suas pregações na sinagoga, ainda na cidade de Damasco. Eu acho interessante a narrativa dele na sinagoga, porque logo nos primeiros dias da sua conversão, ele vai às sinagogas e começa a anunciar o evangelho, provavelmente testemunhando da sua conversão, do seu encontro com o Senhor Jesus, mas ele é perseguido pelos judeus da cidade de Damasco, e ele precisa fugir da cidade, pelos muros da cidade, descido sobre um cesto. E o interessante é que ali a descrição é que os seguidores, enquanto tinham os perseguidores de Paulo, tinham os seguidores de Saulo. Na descrição do texto, os seguidores de Saulo então ajudam ele a fugir da cidade. Por esse tempo, ele passou um longo tempo aí na Arábia e em Damasco, aprendendo com Deus sobre o seu ministério. Você vai encontrar esse registro aí no Evangelho ou na carta escrita aos Gálatas, capítulo 1, do verso 15 ao verso 19. Aí você encontra ele fazendo essa narrativa de que ele aprendeu do Evangelho do próprio Senhor Jesus. Quando levado, então, para Jerusalém, porque ele foge dali e é levado para a cidade de Jerusalém. Em Jerusalém, Paulo tem dificuldades de se enturmar, de se integrar à igreja, porque os discípulos tinham medo de Paulo. Ele tinha sido grande perseguidor, ele fez parte da morte de Estevão, então ele aterrorizou os cristãos em Jerusalém. Então os discípulos tinham medo de Paulo. Então, por causa dessa dificuldade, Barnabé desce até a cidade de Jerusalém para apresentá-lo aos apóstolos e integrar Paulo à igreja. Então Barnabé se torna esse discipulador de Paulo, esse que o assiste, que o acompanha. No primeiro momento nós tivemos Ananias na vida de Paulo. No segundo momento, então, a gente tem a presença de Barnabé, o seu grande discipulador, o seu grande parceiro, que vai fazer parte com ele das viagens missionárias.
quando levado para Jerusalém, teve dificuldade aí da sua integração, sofreu as perseguições, precisou depois sair também, fugir de Jerusalém, retornando por Cesareia para a cidade de Tarso. Então, ali Barnabé foi o personagem principal e responsável pela recomendação de Paulo e sua integração no meio da igreja. O evangelho chegando aos gentios. Depois da narrativa da conversão de Saulo, depois da sua integração aos discípulos e à igreja de Jerusalém, nós vamos ter depois aí nesse intervalo uma narrativa sobre Pedro pregando o evangelho na cidade de Jope, então na casa depois de Cornélio também, mas a gente seguindo para o capítulo 10 é quando os evangelhos chegam aos gentios, capítulo 10 do verso 1 até o verso 48. Assim como no dia de Pentecostes, que o Espírito esteve presente na vida dos discípulos como dispensação, como batismo, como presença marcante da dispensação do Espírito Santo de Deus, também isso se deu na vida dos gentios aqui acontecendo na casa de Cornélio. Os gentios experimentam a extensão da promessa feita em Joel, feita pelo Senhor Jesus. Isso acontece na casa de Cornélio, que era um centurião romano, aí considerado como um líder do batalhão chamado italiano. Você encontra isso aí logo no capítulo 10, verso 1, verso 2 e segue a narrativa. Cornélio era aqui um simpatizante não do evangelho, não do cristianismo. Nesse primeiro momento, Cornélio era um simpatizante do judaísmo, as suas práticas judaicas, a sua admiração pelo judaísmo, as suas práticas do jejum eram relacionadas à dinâmica religiosa dos judeus. Mas Deus lhe dá uma visão e ele então manda chamar Pedro, e também Pedro recebe uma visão de Deus enquanto estava na cidade de Jope, e ali nós conhecemos, você já conhece a visão, pode acompanhar capítulo 9 a partir do verso 32, né? Pedro, para ir até essa casa aí, recebe essa visão que lhe desce um lençol do céu, cheios de alimentos que eram impuros aos judeus, e Deus ordena que ele coma. E a frase chave que marca a vida de Pedro é: não tornes tu impuro aquilo que eu purifiquei. Então, depois dessa visão, os mensageiros de Cornélio chegam à cidade de Jope, chegam à casa onde Pedro está hospedado, e ele desce então e se dirige até a casa de Cornélio. Ao chegar na casa de Cornélio, lá estavam reunidos já os amigos de Cornélio, a família de Cornélio, as pessoas que tinham sido convidadas por ele. Enquanto Pedro começa a explicar e anunciar o evangelho, desce sobre eles também o Espírito Santo de Deus, e ali eles começam a falar em línguas, e à semelhança do dia de Pentecostes, eles recebem o Espírito Santo de Deus. Isso é um marco, porque aí a promessa havia sido feita em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A gente vai encontrar essa mesma experiência da presença, da descida do Espírito Santo de Deus também na vida dos samaritanos. Assim, a promessa de Deus se estende a todas as pessoas, não fazendo acepção de nacionalidade, de pessoas, de raça ou de cor. A primeira viagem missionária, então, registrada, nós temos no capítulo 13, e aí pulando capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, você vai encontrar no capítulo 11 o relatório aí de Pedro. Então, no capítulo 13, nós temos aí a primeira viagem missionária de Paulo, capítulo 1 até o capítulo
o capítulo 13, do verso 1 até o capítulo 14, verso 28. Foi o próprio Deus, na descrição do texto, que indicou que Paulo e Barnabé deveriam começar a primeira viagem missionária. O chamado se deu enquanto eles serviam na igreja de Antioquia da Síria, né? O itinerário primeiro dessa viagem foi a ilha de Chipre e depois para a costa e para o interior da Ásia Menor, onde pregaram em cidades como Perge, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, e depois retornando pelas cidades por onde eles haviam passado para confirmar a fé de todos aqueles que haviam aceitado a Jesus como Senhor de sua vida. Em Perge, por exemplo, João Marcos resolve voltar. Você se lembra que João Marcos foi uma das causas da briga de Paulo e Barnabé, da separação entre os dois e a formação de uma nova dupla missionária, que era Paulo e Silas, e a outra dupla ficando Barnabé e João Marcos. Na cidade de Perge, João Marcos desiste da sequência da viagem e resolve voltar para a cidade de Jerusalém, criando aí esse problema para a segunda viagem missionária de Paulo. Em Antioquia da Pisídia, Paulo dedicou-se a pregar o evangelho também aos gentios. Ali, o evangelho, lembrando que ele sempre se dirigia primeiro às sinagogas, mas a partir da cidade de Antioquia, então, o evangelho alcança todos os gentios, capítulo 14, verso 19. O concílio de Jerusalém. Esse é até um rompimento que Paulo faz, né? Porque a rejeição dos judeus ao evangelho fez com que Paulo se dedicasse intensivamente, com muito mais disposição, à pregação aos gentios. Essa pregação e o evangelho chegando aos gentios causa um desconforto para os judeus, depois chamados, alguns deles, de judaizantes, que queriam que os gentios cumprissem todos os ritos, todas as práticas e os cerimoniais, a lei cerimonial, inclusive a circuncisão, para que se tornassem descendentes de Abraão e assim também cristãos. Esse problema, esse desconforto que é causado entre os judeus faz com que haja um concílio na cidade de Jerusalém, né? Isso é registrado no capítulo 15, do verso 1 até o verso 19. A pregação de Paulo, então, aos gentios causou esse desconforto para os cristãos de Jerusalém. Eram chamados fundamentalistas judeus, que pregavam aí, como eu já falei, a necessidade dos novos crentes fazerem a circuncisão e cumprirem a lei. Paulo vai, na sua primeira carta escrita aí aos Gálatas, responder muito bem essa questão. Essa discussão provocou aí o concílio na cidade de Jerusalém. Esta reunião foi liderada por Tiago, que era o irmão de Jesus, pastor da cidade de Jerusalém, e ali foram compartilhadas várias experiências, incluindo a experiência de Pedro, o relatório de Pedro, a palavra de Pedro, de como o evangelho chegou aos gentios, a partir dele também, na casa de Cornélio, foi de fundamental importância para a decisão da igreja. Tiago usou aí o livro de Amós, uma referência, né, para a gente entender o contexto da inteligência e da habilidade e do conhecimento das Escrituras, até de Tiago também, usando o livro de Amós, capítulo 9, verso 11 e o verso 12, para justificar, explicar a conversão dos gentios, sem que eles precisassem obedecer à lei, especialmente aí as leis cerimoniais, né? E também sem que precisassem cumprir o rito da circuncisão. Mas recomendou,
e essa era uma questão muito sábia também na decisão de Jerusalém, ele recomendou a abstenção das práticas sexuais ilícitas, como a fornicação, o adultério, as pornografias, né, os atos lascivos que eram comuns dentro do Império Romano, e o respeito às tradições judaicas, como, por exemplo, o não beber sangue dos animais. Então, uma decisão moral e uma decisão aí voltada para a ética do respeito também aos judeus, à liberdade dos judeus, para que eles não se escandalizassem. Essa era uma decisão de um aspecto político, mas de um aspecto moral importante para a saúde e para a vida da igreja. A segunda viagem missionária, ela é registrada no capítulo 15, a partir do verso 33, até o capítulo 18, verso 22. Aí nós temos a segunda viagem missionária, que teve a presença de Paulo e Silas, porque Paulo tem aquele conflito com Barnabé e formaram duplas diferentes. João Marcos, com João Marcos e aí Barnabé foram para a ilha de Chipre, ele era natural de Chipre, e essa viagem de Barnabé e João Marcos tem como destino especial a ilha de Chipre, e Paulo seguiu passando aí pelas mesmas cidades da primeira viagem, mas seguiu um caminho indireto que foi para Troade, na região aí da chamada região da Mísia, onde ele recebeu um chamado para atravessar o mar Egeu. Vocês vão se lembrar da visão que Paulo teve: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, e assim permitiu que ele anunciasse o evangelho na região da Macedônia. Passo importante, porque foi assim que o evangelho chegou à Europa. Foi nessa rota que o evangelho chega à cidade de Filipos, e a igreja de Filipos vai ser uma das queridas de Paulo, amadas de Paulo, e a que mais vai ajudar Paulo. Essa igreja se inicia, você vai se lembrar aí, com a conversão do carcereiro, conversão de Lídia, e algumas outras pessoas, e também de uma jovem que estava possessa e o espírito repreendido, e essa igreja começa assim: um carcereiro, uma mulher e uma jovem, mas logo a igreja tem corpo e começa a crescer nessa cidade. Paulo passou 18 meses saindo de Filipos, ele se dirige a Tessalônica, a Bereia. Bereia, vocês vão se lembrar, a expressão lá, os de Bereia eram mais nobres, né, porque examinavam essa questão do examinar as escrituras. Conforme Paulo ia pregando, eles iam examinando, conferindo se de fato era conforme ele estava falando. E a cidade de Atenas, onde nós temos o grande discurso de Paulo ali no Areópago. Paulo passou 18 meses em Corinto e depois viajou para Éfeso, onde ficou pouco tempo. A cidade de Corinto é uma das cidades em que mais Paulo ficou, com exceção da cidade de Éfeso. Corinto é uma das igrejas que mais tempo teve a presença do apóstolo Paulo, e também vai ser uma das igrejas mais problemáticas para o apóstolo Paulo. Ele fica pouco tempo então na cidade de Éfeso, e retorna para a cidade de origem que o enviou como missionário, para a cidade de Antioquia, findando assim a sua segunda viagem missionária. Durante essa viagem, ele e Silas tiveram suas vidas preservadas. Ele recebeu o julgamento, um detalhe importante foi porque ele recebeu o julgamento favorável do governador romano Galho, rejeitando aí as acusações dos judeus contra ele. E também nessa segunda viagem missionária foi quando ele conheceu Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, que vão ser parceiros na vida de Paulo, inclusive no levantamento de sustento para as viagens
e para a vida do apóstolo Paulo. Eles tinham a mesma profissão, eram fazedores de tendas, e Priscila e Áquila está presente aí na cidade de Corinto, depois eles estão presentes também na cidade de Roma, por causa da diáspora e da perseguição. Essas pessoas estão sempre andando e mudando de cidade também por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Mas é na segunda viagem missionária que Paulo conhece Priscila e Áquila. A terceira viagem missionária, registrada aí no capítulo 18, do verso 23 até o capítulo 20, verso de número 30. Aí nós temos pelo menos informações nesta viagem que nas duas primeiras, temos menos informações. O que eu quero dizer é que há menos detalhes sobre a terceira viagem missionária do que na primeira e na segunda. Especialmente os detalhes sobre o fim da vida de Paulo, os dias findos da sua vida e o tempo final da sua viagem. A dúvida sobre se ao final ele fica em Roma ou se depois ele segue para a Espanha. Mas Paulo passa por algumas das igrejas já organizadas, como era de costume, como foi sua prática na primeira viagem missionária. Aí na segunda viagem ele passa pelas mesmas igrejas e estende um pouco mais até a Europa. Agora na terceira viagem ele passa também pelas igrejas que já tinham sido estabelecidas. Ele permanece na cidade de Éfeso ali por 3 anos. Essa é uma igreja importante. A gente costuma dizer que lá se formou o grande seminário feito pelo apóstolo Paulo, ensinando aquela igreja, doutrinando. Não é à toa que a carta escrita aos Efésios é uma das cartas de profundidade teológica tamanho. Tanto ela quanto Romanos são de fundamental importância para a apologia e para o conhecimento da doutrina da fé cristã. Saindo de Éfeso, ele foi para Macedônia, pela Grécia, e aí passa de novo na cidade de Corinto, permanecendo ali por 3 meses. Você vai encontrar isso aí no capítulo 20, verso de número 3. Ao voltar pela Macedônia, visitou Trode e Mileto. Ali falou aos crentes de Éfeso. Você deve se lembrar que enquanto ele está em Mileto, os irmãos de Éfeso descem para lá, cerca de 100 quilômetros, mas eles vêm até o litoral para encontrar o apóstolo Paulo. Ali há uma reunião, eles se despedem, é um momento emocionante para a vida de Paulo e também marcante para a vida dos líderes da igreja de Éfeso. Depois ele seguiu por algumas ilhas até chegar à cidade de Tito, Ptolomaida e a cidade de Cesareia. Ele foi preso em Jerusalém e ficou 2 meses na prisão aí de Cesareia antes de viajar para Roma. Você vai encontrar isso no capítulo 24, verso 27. Aí nós temos esse registro, porque Paulo preso em Jerusalém, ele é encaminhado para a cidade de Jerusalém, de Cesareia, onde fica preso ali por um tempo. Depois de lá é que ele desce para a cidade de Roma, para comparecer diante de César. Nesta viagem aí Paulo escreveu, na sua terceira viagem missionária, na cidade de Cesareia, enquanto esteve lá, provavelmente ele escreveu a carta de 1 Coríntios, enquanto esteve os 3 anos em Éfeso, e 2 Coríntios ele escreve na Macedônia. Romanos ele escreveu enquanto esteve em Corinto por 3 meses. Filipenses e algumas outras cartas ele escreve em Cesareia. Corinto ele escreve enquanto ele estava em Éfeso, e 2 Coríntios enquanto ele esteve na Macedônia, e Romanos ele escreve enquanto ele esteve em Corinto aí por 3 meses. É claro que há discordâncias, há outros autores que colocam lugares diferentes para o escrito dessas cartas. Os últimos dias da vida de Paulo.
capítulo 26 aí até o capítulo 28, né? Em sua defesa, porque aí são o que nós vamos chamar dos não persuadidos, né? Paulo tenta persuadir Festo, Félix, mas eles não se deixam levar pela mensagem, pela pregação de Paulo, mas são quase persuadidos pelo apóstolo Paulo enquanto ele fazia a sua defesa. E a presença também, nesse momento, do rei Agripa. Foram 3 autoridades que ouviram o testemunho de Paulo, ouviram a mensagem por meio de Paulo, e embora estivessem quase sendo convencidos, resistiram. Nada indica aí que eles tenham se convertido, mas sua coragem e ousadia, aí falando de Paulo, demonstram seu comprometimento com o Evangelho de Cristo Jesus. A viagem para Roma, capítulo 27, do verso 1 até o verso 44, após ele ter apelado para um julgamento diante de César, ele ficou com receio. Se ele não se ele não apela para César, provavelmente ele fosse solto, mas como ele havia apelado para César, então o governador romano Festo o envia para a cidade de Roma. A viagem começou na cidade de Cesareia, aí mais ou menos no mês de setembro, outubro, período inclusive complicado para a navegação naquela região e nesse período por causa do inverno, né? E os barcos não eram motorizados como hoje, né? Eram barcos a vela, a remo, a base ainda dos remos escravos, e onde Paulo estava preso sob custódia de um centurião romano, e em um barco que rumava para a Itália. Então Paulo desce para a cidade de Roma. É nesse percurso que há uma tempestade chamada aí, denominada de Euroaquilão, né? Onde o barco ficou encalhado na ilha de Malta, e ali ficaram durante todo o outono e inverno até a primavera, quando então partiram para Roma. Na ilha de Malta, Paulo então é mordido por uma serpente. Isso causa espanto à comunidade da ilha de Malta, porque nada lhe aconteceu, e ele aproveita ali para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, e ainda caindo mais na graça do centurião. 3 dias depois de ter chegado, reuniu os líderes judeus na cidade de Roma, capítulo 28, verso 20, e explica a razão do porquê ele estar ali. Então, reunidos com os líderes judeus, eles explicam que nenhuma acusação havia chegado a respeito da vida de Paulo na cidade ou na comunidade judaica. Ele mesmo, não querendo envolver-se com os problemas legais de Paulo, ouviram e disseram que não haviam queixas nenhuma, e aí há uma grande possibilidade que Paulo tenha chegado até a Espanha. Enquanto ele estava preso em Roma, nós não temos o registro da sua morte. Havia um desejo de Paulo chegar até a Espanha, então há uma possibilidade de que ele tenha chegado até a Espanha e pregado o Evangelho ali também. Conforme era seu desejo, a tradição diz que ele morreu na cidade de Roma e decapitado. Não sabemos se após ter ido à Espanha e retornado, ou se de fato ele não foi à Espanha, permaneceu na cidade de Roma, ainda que com uma certa liberdade, e ali ele é morto, decapitado. Assim, nós encerramos o livro de Atos, com essa ênfase especial às 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Nosso desejo é que você continue lendo o livro de Atos. Aqui nós não podemos compartilhar de todos os detalhes, mas o que nós encontramos no registro de Atos é a disposição dos discípulos para que no poder do Espírito de Deus eles realizem a obra de Cristo anunciando o Evangelho com toda a ousadia, com toda a intrepidez, com toda a determinação, com todo o despreendimento, e o Evangelho chega por todo o Império Romano por meio da pregação do Evangelho, aí tendo como instrumentalidade a vida dos apóstolos e de todos os que se converteram.
É importante a gente perceber no livro de Atos esse progresso, essa matemática do crescimento da igreja. Dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos, depois se multiplicava o número de salvos, depois acrescentava-se o número de igrejas e depois se multiplicava o número de igrejas. É um crescimento de fato exponencial, graças aí à ação poderosa do Espírito de Deus e à disponibilidade da vida dos discípulos. Que Deus nos abençoe. Semana que vem a gente segue estudando agora as cartas paulinas. Eu creio que em 2 aulas a gente encerra aí as cartas paulinas, falando aí um pouco de cada uma delas, da proposta, dos objetivos, até chegarmos ao último livro, que é Apocalipse. Até o final de dezembro, com certeza, nós encerraremos aí o nosso módulo Novo Testamento. Obrigado pela sua presença nesse tempo conosco e que Deus o abençoe.